Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Priscila Paeiro, sou coordenadora de projetos do Grupo de Supervisão Educacional da área de Gestão Pedagógica das ETECs e também sou membro da Comissão de Gestão Participativa do Centro Paula Souza. Essa comissão ela tem por objetivo estreitar a comunicação, estar mais próximo de vocês, estudantes, para que a gente consiga entender e conhecer um pouquinho mais das demandas de vocês. E é por isso, e pensando nesse momento em que estamos, que entendemos a importância desse contato direto com vocês. Nós, da Comissão de Gestão Participativa, temos organizados várias webinars, com o objetivo de conhecermos um pouquinho mais e de entendermos um pouquinho mais da realidade de vocês. Nossas webinars são chamadas de Viver os Desafios e Oportunidades de 2020. O objetivo é falarmos um pouco mais desses temas que têm certamente norteado o nosso cotidiano. E para isso, temos contado com a participação e com o apoio da Universidade São Judas. Quero, inclusive, aproveitar para fazer um agradecimento à Universidade São Judas e também a todos os meus colegas da equipe da Comissão de Gestão Participativa por esse trabalho que a gente tem desenvolvido aí nos últimos anos. E aproveitar essa oportunidade para não deixar de agradecer à professora Laura Laganá, nossa superintendente, pelo apoio que temos recebido por ela, tanto para esse projeto, como para todos os outros que a Comissão de Gestão Participativa tem desenvolvido nesses anos. E, hoje, a gente vai falar de uma coisa bem séria. Nós vamos falar sobre ansiedade, depressão e estudos. Durante esse nosso encontro, vocês poderão encaminhar todas as perguntas que vocês tiverem pelo nosso chat. E nesse encontro, nós contaremos também com o apoio de 2 alunos. Pelas ETECs, teremos o Hector. E pelas FATECs, contaremos com o Bismarck. Meninos, sejam muito bem-vindos. Quero aproveitar esse momento e convidar vocês, primeiramente o Hector e depois o Bismarck, para dar um oizinho para todo mundo. Oi, oi. Oi, boa tarde. Eu sou Hector Batista, sou o presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, que é uma organização aqui dos estudantes no estado de São Paulo. Eu acho que vocês devem conhecer o Grêmio Estudantil. A União Paulista dos Estudantes Secundaristas é como se fosse um Grêmio Estudantil do estado inteiro e queria muito agradecer aqui o convite da gente estar podendo conversar com os nossos etecanos, fatecanas, que hoje estão aqui presentes assistindo esse webinar num tema tão importante, né, que é a ansiedade, a depressão e os estudos e como conciliar isso aqui. Então, queria apresentar para vocês e desejar também uma boa atividade, um bom seminário para a gente. Boa tarde para todos. Muito obrigado ao Centro Paula Souza. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui hoje, acompanhando esse webinar de suma importância para nós estudantes, nós membros, funcionários do Centro Paula Souza no geral. Eu me chamo Bismarck, eu tenho 26 anos. Atualmente, eu faço comércio exterior pela FATEC Zona Leste, aqui na capital de São Paulo. E sou membro do DCE-FATEC, eu atuo como secretário da organização que representa os estudantes e também eu faço parte do movimento estudantil pela União da Juventude Socialista, pelo estado de São Paulo. E o tema de hoje, ele tem muito a ver com o aumento desses casos, desses problemas que estão sendo recorrentes, principalmente nesse agravamento da pandemia, né, que obrigou todo mundo a se distanciar, ficar longe das pessoas, sem ter o contato. Os alunos novos das FATECs e ETECs, por exemplo, que eles não vão conhecer nesse primeiro momento seus novos colegas de classe. Então, eu acho uma importante oportunidade oferecida aqui pelo Centro Paula Souza para que a gente possa discutir essa questão e responder as dúvidas que os alunos têm sobre esse novo semestre tão extraordinário que a gente está vivendo. Então, eu desejo uma ótima palestra aqui para todos e vamos que vamos. Muito obrigada, meninos. Vai ser um prazer contar com vocês hoje. Acho que hoje o nosso bate-papo vai ser bastante produtivo, certamente.
E eu quero aproveitar também para agradecer a professora Daniela Freire Cardoso, da CESU, que estará aqui conosco também para mediar nossa conversa. Tá? E para esse bate-papo sobre tristeza, ansiedade e os fatores que podem ocasionar esses sintomas, bem como para nos dar dicas de como lidar com esses sentimentos, hoje a gente vai receber a doutora Maria Rita Polo Gascon. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o currículo dela, que é bem longo, né, para a gente conhecê-la um pouquinho melhor, tá? A doutora Maria Rita é psicóloga e neuropsicóloga, ela é docente no curso de Psicologia da Universidade de São Judas, ela é profissional da saúde mental na divisão de Psicologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, é mestra e doutora pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Hospital das Clínicas e também pós-doutora pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Doutora Maria Rita, queria muito agradecer a participação da senhora. Certamente todo esse seu conhecimento vai ampliar ainda mais aí o nosso cotidiano e a gente vai com certeza aprender bastante com a senhora. Seja muito bem-vinda e eu passo a palavra a você. Olá, boa tarde a todos e a todas, né? Eu queria agradecer o convite, né? A Priscila, a Sônia, o Fábio, que me auxiliou, a Vanessa, né? Tem a Rosimeire, e o prazer em conhecer o Hector e o Bismarck. O currículo é bacana, mas tem um item que eu não coloquei aqui, que eu acho que é de suma importância. Eu fiz ETEC, tá? Eu sou formada em Nutrição e Dietética pela Getúlio Vargas, tá? Eu era do modelo antigo, né? Já tem alguns anos ali, que eram 4 anos, na verdade, de escola técnica. Fui a penúltima turma nesse modelo e, para mim, foi um dos melhores anos, assim, que eu tive realmente da faculdade, tá? Então, assim, é um prazer estar aqui. Eu acho que falar de um assunto na qual, na verdade, gosto muito de trabalhar, mas, acima de tudo, para falar para um público na qual eu já fiz parte, né, na verdade, anteriormente, e que faz, né, tem um histórico da minha vida muito importante, tá? Então, é uma falando com vocês. Então, ou seja, eu vou projetar agora a aula, tá bom? Só um minutinho. Tá aparecendo? Vocês podem só me dar um ok se tá aparecendo? Não consigo ver o chat. Ainda não, professora. Só mais um minutinho que está carregando. Tá. Agora sim, professora, pode começar. Agora tá? Obrigada, Fábio. Então, a gente vai falar hoje, na verdade, de coisas, né? Ansiedade, depressão e estudos. 3 fatores que fazem parte do dia, né? Que são comuns. E aí, a primeira pergunta que eu quero que vocês façam para vocês: você já parou para pensar como andam seus pensamentos? Mas pensamentos faz parte, na verdade, do dia a dia nosso. É o que nos difere, de fato, como pessoas dos animais.
Sim, concordo. Mas o quanto você para exatamente para pensar sobre eles, para prestar atenção naquilo que você está pensando? A abordagem da psicologia que eu sigo se chama cognitiva. E uma das técnicas que a gente utiliza e a gente acredita que o evento é o mesmo, tá? Então, suponhamos, na verdade, você está numa festa e aí você foi falar, você veio falar com alguém e a outra pessoa nem dá bola. É a mesma cena. Mas a forma de interpretar essa cena é diferente para as pessoas. Uma pessoa pode dizer, coitado, foi ignorado. O outro pode pensar, acho que sem querer, na verdade, cumprimentou a pessoa por engano. O outro pode pensar, a outra pessoa ignorou porque está brava com ele. Percebam, é a mesma cena, mas a interpretação dessa cena é diferente. Então, portanto, não é a situação, na verdade, que nos faz sentir. É como nós enxergamos as situações. E como eu enxergo as situações? Para que eu consiga perceber como eu enxergo as minhas situações, eu preciso parar para pensar os meus pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu acho daquela situação? E é tão difícil no dia a dia, né? Porque temos tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver, que poucas vezes nós paramos para pensar sobre o que nós pensamos. Muitas vezes nós agimos, mas nós não pensamos sobre os nossos pensamentos, tá? Isso é algo extremamente importante, tá? Então, aqui, como eu disse o exemplo, na verdade, os pensamentos, eles vão criar sentimentos. Sentimentos, eles vão criar comportamentos, tá? Então, a forma como você enxerga determinada situação vai dizer como você, consequentemente, gerar um sentimento de tristeza, alegria, e automaticamente, então, vai se sentir um comportamento. Estamos relacionando isso com estudos. Suponhamos, você vai ler um texto e você não consegue ler esse texto. Suponhamos que você está triste. Você vai pensar assim, nossa, não consigo, não vou passar, não sou capaz. Esse é o seu sentimento. O pensamento não é capaz, o sentimento é que fica triste. Qual o comportamento? Então, ou seja, deixar, na verdade, de estudar. Então, ou seja, não quero, né? E por isso é que a gente tem que prestar muito atenção no que nós pensamos, tá? Porque esses pensamentos, eles vão criar os nossos sentimentos. E automaticamente esses pensamentos vão, então, ocasionar os nossos sentimentos. Aí a gente vai, na verdade, sobre depressão. Depressão, na verdade, ela é um dos sentimentos mais ditos pelos seres humanos. Estamos tristes, estamos deprimidos, né? A depressão, ela é realmente uma coisa muito séria, né? Tem um estudo americano que diz que a depressão, ela incapacita mais dias de vida útil do que a AIDS, o câncer e a guerra juntos, né? Ela tira, na verdade, a pessoa de viver, tira o sentido, a razão, né? E aí, agora não lembro se foi o Bismarck ou o Hector que falou da pandemia. Foi feito em maio um estudo nas redes sociais brasileiras. A questão sobre sentir depressão foi falado 70% mais vezes do que antes, né, do que a época. Por quê? Porque, na verdade, não é o isolamento, talvez, ou a pandemia que é a grande questão. A grande questão é que quando nós paramos, nós refletimos, né? Mas o que será depressão? O que será tristeza? Porque esses dois sentimentos constantemente são muito confundidos, tá? E é importante, porque a depressão é uma doença que precisa ser tratado. A tristeza é um sentimento que teremos em vários momentos da nossa vida, mas que não é uma doença. Então, ela é muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação, inclusive, né, para que a gente possa resolver a situação como ajudar a outra pessoa.
A depressão, ela é um sentimento contínuo. Então, ou seja, é algo, você vai se sentir um vazio, um sentimento vazio muito grande, de falta de prazer, de falta de vontade, né? E as pessoas te perguntam, mas por que você está deprimido? E você fala, não sei. Você não consegue, na verdade, denominar o que está ali causando, na verdade, a depressão. A depressão, na verdade, ela é multidimensional. Ela tem vários fatores associados a ela, né? Então, você é algo que persiste durante muitos e muitos dias, que você não consegue, não vai conseguir de dizer, né? Você vai dizer para a pessoa, não sei por quê. Eu só sei que eu não consigo fazer nada, tá? Já a tristeza, na verdade, ela tem uma causa, tá? Então, eu fico triste porque, por exemplo, alguém faleceu, alguém ficou doente, um término de namoro, algo que eu queria ter feito e não fiz, uma briga com um colega, um desempenho na prova talvez que eu não fui tão bem, ou no trabalho, uma vaga de emprego que eu queria e não consegui, tá? Então, na verdade, ela tem causa específica. Por isso que, de novo, a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos. Porque quando eu consigo identificar se eu consigo associar a uma causa ou se, na verdade, eu não consigo associar causa nenhuma. Essa é uma das dicas para que eu consiga, então, diferenciar. Tristeza teremos sempre, em todos os nossos momentos da vida, né? Então, mas não é uma depressão, ela é momentânea, né? Então, depois, assim, ao longo do dia, aí você fica, né? Você fica triste um tempo, chora, conversa com o amigo e melhora. Ou vai fazer uma atividade que você gosta e melhora. Isso é tristeza, não é depressão, tá? Isso é extremamente importante porque a gente fala depressão como, na verdade, qualquer sentimento de tristeza. E eles não são iguais, tá? Tristeza, ela pode ser, sim, um sintoma de depressão, tá? Mas a depressão não é isso. Elas têm conceitos distintos, né? A gente fala, né? Então, ou seja, essa é a visão, na verdade, do deprimido. Como o deprimido ele se vê, né? Na verdade, tá um dia lindo, tá um sol maravilhoso, tá? Mas a forma como ele enxerga o mundo, como ele enxerga a si mesmo e como ele enxerga o futuro, na verdade, é uma tempestade, é um céu cinza, né? Por isso que toda vez que vocês vão ver, quando vocês procuram imagens de depressão, na verdade, vocês vão ver que está sempre muito escuro as imagens. Porque assim, na verdade, que o deprimido se enxerga, se vê como não tendo um futuro, não tendo uma solução, não sabendo por que caminho seguir, tá? Então, na verdade, a tristeza, como eu falei, ela é momentânea e ela de fato vai passar. Agora, a depressão é uma doença, tá? E eu acho que é importante que vocês saibam um pouco dos sintomas do que seria depressão, nesse sentido de vocês reconhecerem e buscarem um tratamento, ou reconhecerem, na verdade, e ajudarem também um colega. Por quê? Porque a depressão, né, principalmente nessa faixa etária de 14 a 29 anos, ela tem aumentado muito, né? Então, quando eu consigo reconhecer no meu colega, no amigo, ajudá-lo, inclusive, a procurar ajuda, tá? Então, vamos lá. Sempre faça um pouco do checklist. O meu humor deprimido está na maioria dos dias? Então, ou seja, eu estou mais de 2, 3 semanas e estou com muita tristeza, eu estou muito para baixo, sem ânimo para nada, na maioria desses 20 dias? Se a resposta já for não, é tristeza, tá? Eu perdi, na verdade, todo o prazer e o interesse, então, por quase todas as atividades na maior parte do dia. Então, ou seja, as pessoas vêm para me alegrar. Eu falo para você ganhou na loteria sozinho. Você fala, tá bom, né? Eu vou te dar o ingresso, quando acabar a pandemia, eu vou te dar ingresso para você ir para o show da banda que você mais gosta. Você fala, eu vou ver, tá? Então, ou seja, tudo aquilo que eu tinha prazer em fazer, não tenho mais
essa vontade de fazer, mas ela não tem que ser em momentos específicos, ela tem que ser por um período mais longo, no mínimo, tá? 15 dias. Perda ou ganho de peso acentuado, então tem que ser dieta, tá? Não vale ganho de peso na pandemia, tá? Porque ganho de peso na pandemia também, eu acho que muita gente está tendo, porque acaba ficando em casa e às vezes acaba comendo mais, tá? Mas sim, a alimentação é uma coisa que esse ganho de peso, essa comer, né? Porque ela faz, na verdade, você não ter vontade, não ter ânimo, não ter gosto para nada. E para muitas pessoas, o único, na verdade, um pouco do prazer que tem é a comida. Só que a comida, na verdade, ela é momentânea, né? O prazer dela é momentâneo, acaba muito rápido. E aí eu acabo, então, na verdade, tendo que comer muito mais, tá? Por isso que as pessoas acabam ganhando peso. Ou perda, né? Na verdade, perdi tanto sentido da minha vida que eu não tenho vontade de comer mais, tá bom? Insônia, né? Na verdade, não consegui dormir, tá? E aí é importante prestar atenção. Eu estou preocupado com o resultado de um trabalho, estou preocupado com a prova, eu estou preocupado. Isso pode estar insônia, mas lembre, tem uma causa específica. Essa insônia diz, não consigo dormir, só vem pensamentos muito negativos. Lembra lá, o pensamento, prestar atenção no pensamento. Só penso coisa ruim, só vejo coisa ruim, mas nada muito específico. Isso seria um sintoma de depressão. Ou muito, muito sono, tá? Também, na verdade, pode ser um sintoma, porque, na verdade, eu desligo, né? Os pacientes com depressão, eles falam, eu gosto muito de dormir, porque a hora que eu durmo, aí eu não penso nada, eu não sinto nada, tá? Não vale também muito sono, às vezes por cansaço, né? Eu dou aula à noite, né? Então eu sei a rotina de muitos de vocês, de trabalhar e dar aula à noite. Às vezes chega aquele sábado, aquele final de semana, a gente dorme horas e horas e horas e horas. Não, isso aí é cansaço, tá? Isso não é. Agitação, ficar muito agitado. É interessante essa agitação, porque a gente tem uma ideia que o deprimido é aquele que vai ficar na cama, só deitado. Ele pode realmente ficar, mas tem aquele que vai agitar e fazer muitas coisas, tá? Fazer muitas coisas, ela é um sinal, muitas vezes, que aí eu não preciso olhar para mim, eu não preciso olhar para os meus sentimentos, né? Eu vou me ocupar tanto, que eu não penso, tá? Então, ou seja, muitos desses pacientes também têm esse comportamento. Retardo psicomotor é lentidão para fazer as coisas, né? Então, a pessoa deprimida, ela não tem energia, né? Então, ou seja, fica difícil para ela fazer qualquer coisa. Fadiga e perda de energia, né? E aí inclui libido, tem a questão sexual. Ou seja, qualquer coisa cansa, eu não tenho energia para algumas coisas, tá bom? Um sentimento de inutilidade, seja, eu não sirvo para nada. Isso também não pode ser momentâneo, porque na vida, sempre em algum momento, nós vamos achar que nós não servimos para nada. Isso é normal, tá? O problema, na verdade, é quando isso se torna frequente, por vários dias assim, que eu não sirvo para nada. Ou uma culpa excessiva, né? Ou seja, eu me culpo, eu preciso, não dou conta, a culpa é minha, eu não consegui porque a culpa é minha, tá? Então, ou seja, esses sentimentos são, na verdade, um quadro realmente de depressão, tá? Além da capacidade diminuída de pensar e concentrar-se ou indeciso. Tá? Aqui eu trouxe até 2 imagens do cérebro, porque tem um pouco a ver com o que a gente vai falar do estudo. Aqui na nossa testa, a gente chama de região frontal do cérebro, tá? Essa região frontal do cérebro, ela é responsável pela nossa capacidade de atenção, de concentração e de resolução de problemas, tá? E essa parte onde também, na verdade, está um pouquinho aqui azul, é onde a gente vai falar um pouco do hipocampo, que é a memória, tá? Então, pacientes com depressão, eles vão ter, na verdade, essa circulação sanguínea nessas regiões diminuídas, tá? Além de uma diminuição de serotonina, tá? Ou que vão, na verdade, ocasionar uma dificuldade de prestar atenção. Então, além do que, existe uma diminuição do hipocampo. Por isso que pacientes com depressão alteram, na verdade, essa dificuldade de prestar atenção ou de memorizar novas informações. Inclusive, a gente fala que tem um comprometimento cognitivo
pela depressão, mas que é reversível à medida que o tratamento... Quando eu estou deprimido, quando eu estou triste, perdão, eu vou ter essas mesmas características? Não, tá? Isso aqui, nós estamos falando do paciente de depressão, doença, tá? Porém, quando eu estou triste, meu nível de interesse vai de motivação diminuir, tá? E também vou ter uma quedinha lá dessa dopamina, dessa noradrenalina. Então, ou seja, a motivação cai um pouquinho, tá? Porque quando a gente está triste, a gente está remoendo, na verdade, aquela ação, tá? Minha motivação caiu. Caiu um pouco da noradrenalina e da dopamina. Eu vou ficar um pouco mais atento. Se eu não prestar atenção, eu não vou aprender e não vou memorizar, tá? Então, a gente fala assim, nossa, mas eu não consigo aprender, eu não consigo memorizar. Mas, muitas vezes, é por falta, na verdade, da atenção, tá? Atenção e memória, que pode causar interferência de fatores externos, tá? Ou internos, como sentimentos, sono, fome, cansaço. Todos esses fatores vão interferir na atenção e na memória, tá? Não prestou atenção, não vou memorizar, eu não vou conseguir aprender, tá? Muitas vezes você está muito cansado, está com fome, às vezes é muito melhor você dormir, comer ou descansar e aí voltar do que às vezes ficar horas e horas em cima do livro, do texto, do trabalho, porque o resultado não vai sair, tá bom? Outra característica da depressão são pensamentos de morte recorrente, tá? Não é apenas o medo de morrer. Na verdade, o paciente deprimido, a situação está muito ruim, tá? Muito, muito, muito ruim, que a única solução que ele vê para a sua vida é, de fato, a morte. A morte vai tirar, né? Ela vai, de alguma maneira, eliminar todo aquele sentimento ruim, aquele vazio que a pessoa sente, tá? Por isso que quando eu quis trazer esses sintomas para vocês, é exatamente para vocês prestarem muitas vezes atenção ao colega. Às vezes, o colega de vocês vão conseguir falar muito mais. E aí vocês podem, na verdade, procurar, na verdade, né, o suporte, né, da escola que você estuda para que possa também fazer esse encaminhamento, tá? Porque o índice de depressão, né, de suicídio, na faixa etária de vocês está aumentando, tá? Por isso é importante essa expressão dos sentimentos, conversar com colegas, conversar com profissionais da saúde mental, tá bom? E assim, só reforçando, a gente está em setembro, e setembro amarelo, para nós, na verdade, é um mês, na verdade, que a gente fala, então, sobre suicídio. Uma coisa que eu achei que foi bom é que as pessoas hoje não falam de depressão, mas com uma maneira debochada. Isso é muito bom, né? Porque quando eu estudei, uns 14 anos atrás, na verdade tinha muito isso, qualquer coisa era depressão. Hoje, até nas redes sociais, essa pesquisa foi feita, leva mais a sério, e eu fico muito contente com isso. Uma coisa que eu quero deixar muito bem claro, que eu já escutei de várias pessoas de várias faixas etárias, que quem se mata é fraco. Na verdade, não. O desespero é muito forte, tá? O desespero ele é tão grande, que, infelizmente, o único, na verdade, solução que a pessoa teve, infelizmente, foi a morte, tá bom? Quais são as possíveis causas de depressão, tá? Na qual a gente tem que ficar com a anteninha bem ligada, tá? Por quê? Porque, na verdade, a gente pode, na verdade, evitar, né? A gente pode pensar numa promoção. Não preciso chegar, na verdade, a ter esse excesso, mas eu comecei a perceber que estou começando a ter um pouco mais de tudo isso, eu posso parar, então, para pensar, né? Para verificar o que está acontecendo na minha vida. Solidão, tá? A solidão, na verdade, ela é uma das causas, por isso que, na verdade, pensou muito nessa condição entre pandemia, né? Porque muitas pessoas acabaram ficando sozinhas, tá? Mas só lembrar, sozinho não é igual a solidão, tá bom? Nós podemos sentir solidão, né? E é o que acontece com o paciente deprimido numa multidão, tá? Então, não é sinal de igual, é a pessoa realmente sentir-se sozinha com ou sem pessoas por perto. Excesso de trabalho, tá?
Por quê? Muita coisa para fazer, muita cobrança, uma sobrecarga. Lembra lá que um dos sintomas lá do DSM era culpa, né? Então, se eu não dou conta daquilo, eu começo muitas vezes a me sentir culpado, né? E trabalhar é socialmente aceito, né? Poxa, eu estou trabalhando, estou produzindo, né? Mas também lembra uma coisa, quando vocês estiver com um excesso de coisas na vida de vocês para fazer, pense, na verdade, o quanto vocês estão fazendo por você. Quanto daquela sua rotina é para você, né? Se é só trabalho, se é só coisas para o outro, onde você entra? Porque quando eu paro para perceber que eu não entro na rotina da minha vida, é onde pode estar, de fato, algum sinal ali que pode estar um problema. Porque se eu faço demais para o outro, eu não penso em mim. Histórico familiar, tá? A depressão, ela tem um caráter hereditário, então, né, se alguém da sua família acaba tendo, né, então pode ser que tenha, né? Lembra que eu falei que a depressão ela tem vários fatores, tá? Então, socioeconômico, cultural, tem a questão de cultura, tem a questão, na verdade, de vulnerabilidade, questão de gênero, raça, isso realmente existe, tem a questão genética, tá? Então, ela tem vários fatores. O estresse, tá? Então, desse dia a dia, dessa questão tem que fazer, tem que produzir, eu tenho, a gente vive, né, em torno do relógio, né? Na verdade, tem pessoas que dizem que quer comprar horas, né? Porque não dá para fazer tudo, né? A tensão financeira, né? O desemprego, né? Conta para pagar, coisas para fazer e não tendo dinheiro. Algum tipo de trauma, né? Ou abuso físico, sexual, tá? Ou verbal, tá? As pessoas às vezes não entendem, mas o abuso verbal às vezes é extremamente doloroso. O uso de álcool ou outras drogas, isso, né, é importante, uso abusivo, tá? Então, ou seja, se eu percebo que eu estou precisando recorrer, na verdade, a drogas, ou para me manter mais ativo, ou para me sentir melhor, ou o uso de álcool, eu estou cada vez mais, na verdade, ingerindo mais álcool, isso pode ser um sinal. Problemas de relacionamento, né, pode ser de colegas, né, amorosos, familiares, tá? Problemas de saúde ou dor crônica, né? Então, ou seja, eu tenho algum tipo de doença que eu não consigo ver, tá? Eu falo que eu não gosto de aceitar, na verdade a gente não aceita problemas, mas eu não consigo conviver e ela às vezes limita muito no meu dia a dia. E luto, né? Na verdade, então, a morte de alguém, essa dificuldade de lidar com a falta, então, da pessoa. Existe, lembrando só, o luto normal, nós teremos lutos, tá? Vários lutos na vida. Quando a saída da própria FATEC para um outro meio vai ser um luto, mas para uma outra questão, tá? Mas, ou quando morre, falece alguém, então a gente tem esse luto por um tempo. O problema é quando isso se prolonga, então, por mais de 2, 3 anos, que é o que a gente chama de luto patológico. Quais, então, são os tratamentos, então, para a depressão, né? Para depressão, a gente, para casos leves, tá? Então, ou seja, eu estou deprimido, mas não está me impedindo de fazer as coisas, às vezes uma psicoterapia, tá? Um profissional, então, da saúde mental, ela pode ser suficiente, tá? Porque ela vai, na verdade, vai te ajudar a entender o que está causando, né? Como é que você se vê, né? Qual é a causa, qual é a raiz, na verdade, do seu problema? O que está lhe causando? Porque para cada pessoa é diferente. Tá? Vai lhe ajudar a enxergar de uma outra forma e vai lhe dar ferramentas para lidar com essa situação. E a ideia de prevenção, porque lembra que eu falei? Nós teremos tristezas na nossa vida toda, né? Então, ou seja, quando isso acontecer, quando acontecer alguma situação que é parecida, né? Ou seja, que me fez mal anteriormente, eu já sabia lidar. Tá bom? Que é o que a gente chama de prevenção de recorrência ou prevenção, muitas vezes, de recaída. Tudo bem? Os medicamentos, eles são para casos mais graves, tá bom? Mas a gente também, é importante a gente não ter, na verdade, uma característica, a gente, muito de estigma, né? Muitas pessoas falam assim, eu não vou, remédio para ir, psicólogo é para louco, né? A gente, olha, de perto ninguém é normal, tá? De loucura, todo mundo tem, tá? Então, não é, tá? É para quem precisa, tá? Isso é uma coisa extremamente importante.
O medicamento, às vezes as pessoas falam assim, eu quero tomar, porque eu não quero ficar viciado, não quero ficar dependente. O medicamento, ele só vai, na verdade, ajudar a equilibrar, lembra da dopamina, serotonina, eu falei? Equilibrar essa bioquímica do cérebro, você vai fazer, e o médico vai fazendo isso que a gente chama de desmame, ou seja, vai te tirando aos pouquinhos, tá? Nem tratamento isolado é para melhoras, então, né? Na verdade, a melhora da qualidade de vida. Então, muitas vezes, qual que é melhor? A terapia ou a medicação? Talvez os dois, tá? Não existe um melhor que o outro, tá? Existe aquilo que você precisa, tá bom? Agora a gente vai para a ansiedade, né? E aí eu vou começar lembrando de um caso de estudante, assim como vocês, que atendi no consultório, ele falou assim, olha, eu vou vir aqui porque eu não quero mais ter ansiedade na vida, tá bom? Você me garante que eu não vou ter mais ansiedade? Eu falei, não. Nós teremos ansiedade. Ter ansiedade não é ruim. A ansiedade, ela é importante. Ela é uma reação antecipatória, que pode ser de uma coisa muito boa. Quando vocês vão viajar, vocês ficam ansiosos. Quando vocês vão encontrar uma pessoa que você gosta, vocês ficam ansiosos, tá? Então, na verdade, existe ansiedade. Se você está, de fato, de um lugar que você não conhece, a ansiedade, ela prepara o organismo para você enfrentar e prestar mais atenção. Então, a ansiedade, então, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante vocês tirarem. Ansiedade não é igual a uma coisa ruim. A ansiedade, ela vai ser só ruim, tá? Quando eu tiver um nível muito elevado que me impede, então, de fazer as coisas. Quando o meu medo, quando aquela ameaça futura chega a ser um pouco irracional. Então, ou seja, eu não consigo dirigir, eu não consigo falar com outra pessoa, tá? Ou seja, quando ela me impede de exercer alguma coisa. Aí sim eu posso falar que essa ansiedade, ela é ruim, tá bom? Mas então vamos lá. E aí a gente vai diferenciar um pouco a ansiedade de medo. Porque medo também todo mundo tem, né, gente? Não tem como não ter. Né? Essa pandemia, ela vem para mostrar que medo aí é universal. A ansiedade, como eu falei para vocês, é uma antecipação da ameaça futura, tá? Então, ou seja, eu olho o futuro, tá? Enquanto a pessoa com depressão, o pensamento dela vive no passado, no que aconteceu, no que não pode fazer, o ansioso, ele olha o futuro. O futuro, ele nem chegou, mas a imagem que ele tem do futuro é péssima, tá? Então, ou seja, como se alguma coisa viesse pegar, é catastrófico, vai acontecer alguma coisa ruim. E aí, pensa assim, você tá lá, você começa a pensar, não, eu vou sair, vamos usar o exemplo da pandemia que tá aqui, eu vou ter que sair agora da minha casa, aí alguém vai espirrar em mim, eu vou pegar. E aí, imagina você pensando aquilo o tempo inteiro, o seu corpo começa a ficar tenso. Tá? Então, você já começa, você percebe que você está ansioso, aí tem aquela dor no pescoço, dor nas costas, né? Aquela tensão muscular. Porque na sua cabeça, você está pensando só em coisas que vão acontecer e de uma forma ruim, que vai ameaçar você, tá? E aí, você, na verdade, precisa se preparar para o futuro. Então, ou seja, você é como se estivesse preparado para a guerra o tempo inteiro. Então, pensa, não, eu vou falar com ele, mas eu tenho que fazer isso, aí ele vai falar aquilo, ele vai falar. Então, ou seja, você não consegue, você fica se preparando. E aí, ou você fala, ou você vai, mas com tão medo que você não aproveita, ou que a gente fala de esquiva. O que é esquiva? A famosa fuga. Ou seja, não vou. Eu fico tão ansiosa, aquilo não vai dar certo, não vai adiantar. Eu chispo embora. Não vou fazer aquilo. Eu acabo, então, impedindo, na verdade, de fazer tudo aquilo que eu quero fazer, tá bom? E medo? Medo é uma resposta emocional. Há uma ameaça que pode ser real, né? Por exemplo, o coronavírus, ela é real, né? É percebida, e, na verdade, sendo com mais frequência em períodos, na verdade, de excitabilidade autômica. Então, ou seja, o que é isso? É o nosso, né? Se você estivesse andando na rua, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem, teve lá na cidade interior, veio uma onça. Imagina você estar andando tranquilamente e aparecer uma onça na tua frente. É isso, essa excitabilidade autônoma aumentada é nosso corpo.
a gente já começa a ficar mais alerta, o corpo já começa a ficar um pouco mais rígido, porque a gente tem que sair. Ou a gente vai lutar com a onça, ou a gente vai fugir dessa onça. Então, o medo e a ansiedade, ela também vai preparar o nosso corpo para as coisas, para os eventos que vão acontecer na vida, tá? O medo só se torna ruim quando ele for, na verdade, superestimado, na verdade, né? Então, ou seja, quando eu tiver medo de tudo, mesmo quando não há algo tão real assim, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho os estímulos. Vamos lá. Estresse, né, que a gente tem no nosso dia a dia, já vem no nosso pacotinho diário quando a gente acorda. A raiva, né, às vezes a gente vê alguma coisa que a gente não gosta. Pode ser por uma estação boa ou ruim. Cansaço, né? E esses pensamentos, né? Esses pensamentos, na verdade, que vão ficar ao longo do dia, tá? Que podem, se for ruins, né? Se for esses pensamentos que a gente diz de ansiedade, de perigo, eu começo a ter uma sensação física. Você sente o quê? Falta de ar, né? Você sabe que na verdade, muitas pessoas falando na pandemia acharam que estava com coronavírus, estava com crise de ansiedade. Por quê? Falta de ar, dor no peito, formigamento nas mãos, tremores, essa sensação de ameaça, tá? E aí você vai pensar, tem alguma coisa errada comigo? Tem, né? Você está realmente ansioso, né? E aí, o que a gente faz? A gente começa a pensar, que a gente fala que é um pensamento catastrófico, estou passando mal, eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou morrer, tá? Que isso, na verdade, gera ansiedade. Então, muitas pessoas realmente, inclusive, param no pronto-socorro por realmente questões de ansiedade, tá? E aí, a nossa ideia, quando eu tô com todos os sentimentos, é buscar realmente uma segurança, que pode ser a minha casa, o isolamento, um colega, tá? Algo que me faça sentir protegido, porque lembra que a ansiedade, ela é, na verdade, uma questão de ameaça, então eu preciso me sentir protegido e, de fato, em segurança. Tá? E quais são, então, assim como eu mostrei para vocês a questão da ansiedade, da depressão, eu quero que vocês conheçam, na verdade, os sintomas da ansiedade, aqui pensando, gente, em doença, em transtorno de ansiedade generalizada, e não a ansiedade que a gente pode ocorrer, tá bom? Também ela precisa ocorrer pelo menos mais de 2 semanas e a maior parte dos dias, tá? A gente tem uma inquietação, sabe? Uma sensação de estar com nervo à flor da pele. Então, se a pessoa até um bom dia para você, você vai falar dia por quê? Bom por quê? Bom para você. Porque para mim não tem nada bom, tá? Qualquer coisinha é motivo de ficar irritado. Ou aquela sensação de ter um bolo, né? Um nó na garganta. Muito cansaço, tá? Porque, ou seja, você está tão tenso pela ansiedade que a gente vai sentir muito cansaço. As dificuldades de se concentrar, branco, né? Lembra o branco da prova? Né? Quando eu estou ansioso aqui, extremo, tem falhas de memória, tá? Porque vai liberar cortisol no cérebro e vai diminuir novamente o hipocampo. Lembra? Hipocampo, região do cérebro que tem responsável pela memória. A tensão muscular, que é própria, na verdade, dessa. Então, muitas vezes, quando a gente está ansioso, perceba, ansioso, comece a observar seu corpo. A gente também muitas vezes observa. O que você sente? Dor de cabeça, tremor nas mãos, boca seca, coração acelerado, tá? Dificuldade do sono, também não consegue dormir. Sudorese, suando muito, mão, pé, corpo, tá? Mas não por uma doença. Quando eu falo, então, ansiedade, logicamente aqui eu não tenho, né, como objetivo, é só realmente para um conhecimento, ela é bem grande. Então, eu tenho ansiedade generalizada, eu tenho os transtornos fóbicos, né? Então, ou seja, fobia específica, não posso andar de elevador, não consigo andar de avião, tenho medo de determinados insetos, tá? Eu tenho fobia social, ou seja, eu não consigo ficar com muitas pessoas próximas, síndrome do pânico, tá? Que pode ter ocorrido, e aí pode até ser decorrente de alguma questão específica. O transtorno obsessivo compulsivo, tá? Que é aquele de arrumar. Tem um filme, para quem interessar, que é fantástico, bem didático, chama Toc Toc, tá? É um filme espanhol que tem no Netflix, que vale a pena ver, que é bem interessante, tá? Agorafobia, né, de lugares cheios, lugares fechados, transtorno de ansiedade social, então, ou seja, eu não consigo realmente me relacionar com outra pessoa,
porque eu fico imaginando o que é que a pessoa vai pensar de mim. O estresse pós-traumático, a gente tem provavelmente, geralmente, um eventos, assalto, acidentes, transtorno de ansiedade de doença, então, ou seja, eu tenho, na verdade, uma doença que eu não tenho ideia de como vai ser o curso dela, se eu vou melhorar ou se eu vou piorar, e aí eu posso gerar, porque, seja, lembra, é reação ao futuro, eu não sei. O luto também, porque, na verdade, você convive, às vezes, muito com uma pessoa, e, de repente, e aí, como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser daqui para frente, né? O luto não dá só depressão. A gente tem o transtorno depressivo e bipolar, né, que a gente tem períodos de depressão e de ansiedade, alguns transtornos de conduta, né, e de oposição desafiante, ou seja, que eu vou desafiar as pessoas, tá? Então, isso aqui são só um quadro. Percebam que a ansiedade, ela é extremamente ampla, tá? Aqui, a doença. Quais são as causas, na verdade, que geram a doença ansiedade? Traumas intensos, conflitos de relacionamentos, aí em casa, faculdade, colégio, trabalho. Pode vir acompanhada de outras doenças psiquiátricas e também outros tipos de doença, tá? E é importante também o uso, então, de medicamentos ou algumas substâncias, algumas drogas, também vão ocasionar, então, sintomas de ansiedade, tá? Qual é o tratamento? Né? Na verdade, ele é bem parecido com o tratamento, na verdade, da depressão, psicoterapia e medicamento, dependendo, obviamente, do grau, na verdade, dessa crise de ansiedade, tá? E uma coisa que eu quero, que eu acho que é importante aqui, né? Aqui a gente tá, eu trouxe esse reloginho preso, porque é isso, né? Ou eu fico presa ao passado, tá? E a depressão é o excesso que a gente chama de passado em nossas mentes. Então, eu só fico remoendo, de fato, aquilo que passou. E nada mais faz sentido, nada tem, na verdade, um motivo de ser, tá? E a ansiedade é um excesso do futuro, né? Eu só fico pensando fora. Na verdade, eu acho que uma das grandes dificuldades nossas, como ser humano, é o viver agora, tá? A gente vive, até por conta da rotina, né, questões da sociedade, eu vivo, na verdade, pensando no que deveria ter feito ou no que eu tenho que fazer. Mas eu não tenho mais o passado, eu não tenho o futuro, eu tenho o hoje. Então, eu acho que um dos grandes segredos, seja para estudar ou para vocês conseguirem o que vocês quiserem, né, e lidar com as questões mentais, é focar no hoje. E uma das técnicas muito importantes, a gente vai falar na frente, é a técnica de respiração. Que a hora que eu respiro, eu me conecto comigo mesmo e eu olho para o que está aqui agora, tá? O nosso segredo é agora. É o que eu posso fazer hoje, tá? Por isso que a gente fala, o momento presente é a chave para a cura de todos os males, tá? Eu tenho que focar no que eu tenho hoje, no que eu posso fazer hoje, tá? Vou falar, então, um pouco de estudos, como que ansiedade, depressão e estudos. Como é que fica, né, essa tríade aí? Tá? Importante, quando dizemos nosso cérebro, eu não consigo, nosso cérebro responde, sim, entendi, não há o que ser feito. Então, ok, é isso, ou eu não vou conseguir, que é o futuro da ansiedade. Ok, não vai ser feito. Mas quando nós perguntamos como eu faço para resolver isso, o nosso cérebro diz, só um momento eu vou buscar a resposta. Lembra que eu falei para vocês? Prestem atenção no que vocês estão pensando. Eu não consigo, ou como faço para resolver isso, é o nosso pensamento. Então, eu vou dar algumas dicas, tá? Como é, então, que eu posso fazer para me dar melhor nos estudos? Leia, mas escreva também. Então, a gente pode ler, tá? Mas só ler, muitas vezes, a gente não vai conseguir. Porque, se você perceber, a gente lê e fala mais rápido do que a gente escreve. E o cérebro, ele precisa de um tempo para processar essa informação. Então, na verdade, eu vou ler, mas eu vou escrever. Então, ou seja, pode fazer um esquema, pode fazer um resumo. Isso faz, na verdade, com que o cérebro tenha tempo de assimilar a informação. E fora que eu também vou ficar mais tempo, então eu vou conseguir memorizar. E fora
que muitas vezes eu tô lendo, mas eu tô prestando atenção em outra coisa. Aí não tem jeito. Você só leu, mas não assimilou automaticamente nada, tá? E tenta realmente fazer esquemas, tá? O seu esquema. Transcreva a parte mais importante, faça resumo, faça esquemas. Isso vai lhe ajudar a guardar mais essa informação, né? Você vai aproveitar melhor o seu tempo. Escreva à mão, gente. Eu sei, vocês são da geração que escreve tudo tudo e tudo às vezes, né? Muito mais, na verdade, forma minimizada, né? Não escreve você inteiro, escreve lá, mas a gente precisa, né? Pode me chamar de velha, de arcaica, vai dar uma preguiça, alguns de vocês vai estar torcendo o nariz para mim, mas isso. Primeiro, que a gente vai pegar essa coordenação motora fina, vamos ficar muito melhor, tá? E a hora que você está escrevendo, você vai criando a linha de raciocínio. Então, ou seja, você vai... É como se você desenhasse no seu cérebro, você construísse no seu cérebro, na verdade, um grande projeto, tá? E aí aquilo, na verdade, você vai fazer, e você automaticamente vai dar mais atenção no que você está escrevendo, porque estiver digitando, às vezes a gente não tem, tá? Porque digitar, mais uma vez, ele é mais rápido. E o cérebro, a gente precisa de um tempo para essa informação processar, tá? Ah, gente, afasta a interferência, tá bom, gente? Hora de estudo é sagrada, tá? Hora de comer também, tanto que é uma das questões que está sendo muito utilizada, por exemplo, em dieta, tá bom? Tudo que for afastar a sua atenção, desviar seu foco, ou seja, assim, de estudar, ou de fazer algum trabalho, a gente tem que tirar. Então, ou seja, celular, gente, é o nosso maior distrator da vida, né? Porque agora todo mundo te acha, todo mundo te manda mensagem, tudo aquilo. E toda hora você vai olhar, você não segue a linha de raciocínio. É como se fosse um trem, né? Você começa a andar no trem, de repente você para, ele descarrilha. A hora que você vai voltar, você vai demorar mais tempo. E aí talvez você vai continuar, mas não teve o encaixe perfeito dos vagões. Então não vai seguir o caminho do armazenamento, tá? Fecha a página de internet, desliga a televisão. A hora de fazer isso, é hora de fazer isso. Lembra lá da saúde mental? O foco é no agora, tá? Fazer, às vezes, organizar seu tempo. É de estudar? Eu vou estudar. Estudar é um investimento, tá? Isso é uma outra coisa. A gente também tem que... Lembra do pensamento? Estudar, a gente também tem que tirar que é uma coisa chata. Pode ser, não é... Às vezes, uma matéria que eu não gosto muito. Mas, na verdade... Conhecimento é algo que ninguém me tira, é algo que esse conhecimento vai te levar a algo. Então, lembra sempre, eu estou estudando, eu estou investindo em mim. Tá? Mapa mental, gente, aí eu dei aqui um exemplo. Então, você põe um assunto no meio, aí faz põe uns outros itens, que aquele que você vai construindo tem que ser à mão também, tá, gente? Você vai construindo e você vai criando o seu raciocínio e vai fazendo associações com esse conteúdo. Quando eu tento associar conteúdo com aquilo que eu tô lendo, eu consigo, na verdade, lembrar mais, tá? E cada um tem seu próprio esquema. Faz seta, faz caixa de atenção, faz palavra grifada, porque na hora que você for lá fazer a prova, você for fazer um trabalho, essa imagem mental, esse mapa mental, você vai fechar o olho e ele vai vir, tá bom? Aqui é um exemplo, tá, de mapa mental, mas cada um, tá bom, impacto ambiental, aí colocou, no impacto ambiental, no ecossistema sem impacto, qual que é outro problema, qual que é impacto em tal coisa, você percebe que ele vai colocando, na verdade, só itens para que consiga buscar, mas na cabeça dele, ele fez todo, na verdade, um esquema e uma ideia, uma relação entre os eventos. Estudar sozinho, eu acho assim, quando a gente está triste ou está, né, por causa de alguma coisa, muitas vezes um colega é bom, né? Até porque o colega vai me chamar a atenção para que eu foque no estudo e não no problema que eu tenho. Mas algumas vezes, estudar em grupo não vai ser tão bom, tá? Eu acho que no primeiro momento, eu acho que é importante você fazer sozinho. Estuda sozinho, lê sozinho, resolve sozinho e posteriormente, na verdade, converse com seus colegas, o que cada um entendeu. É legal porque a gente vai aprender que cada um tem uma visão diferente, ou aquele colega vai te mostrar uma outra visão sobre o que ele viu, ou inclusive lhe ajudar a enxergar uma situação. Mas, primeiramente, estude sozinho. Qual é a sua concepção do estudo, tá?
E fora que às vezes você vai montar um grupo de estudo, a pessoa faz tudo na vida, né? Menos chega lá e estudar, fica falando de várias outras coisas. Uma outra dica, né? Isso a gente já viu, já teve várias pesquisas. Uma das melhores maneiras da gente conseguir armazenar e entender um assunto é você explicar. Na verdade, explica para alguém. Minhas cachorras sabem quase tudo, muitas vezes, de psicologia, né? Porque, na verdade, eu vou explicando para ela. Essa é uma das melhores maneiras, porque eu também vou encontrar formas de passar esse conhecimento para outra pessoa. Isso faz com que meu cérebro assimile esse conteúdo. Revise a matéria, tá? Não adianta, na verdade, a gente fazer um cronograma, vou estudar um dia inteiro e só no final realizar a revisão. Não, a revisão é contínua, gente. Porque aí a revisão no final, às vezes, acaba sendo a revisão da matéria inteira, né? Eu não consigo ver, já não sei mais o que fazer. Releia, acabou, faz um cronograma. Principalmente a gente, às vezes, que tem um horário apertado, que trabalha, estuda, muitos, talvez, de vocês tenham família. Então, ou seja, se vocês conseguirem organiza seu tempo, um pouco do tempo. O que eu aprendi hoje, faz um esquema, faz um resuminho, revisa essa matéria, isso, na verdade, vai deixar o seu cérebro mais acostumado à rotina, e quando você precisar, na verdade, dar para a prova, aquilo vai estar muito mais armazenado, vai ser mais fácil de recuperar esse conteúdo. Organiza, tá, gente, o local de estudo, isso é importante, tá? Antes de começar a maratona de estudo para fazer trabalho, separa tudo, livro, caderno, caneta, porque, de novo, você está fazendo alguma coisa, você interrompe e vai fazer, muitas vezes, para voltar, ou você já perdeu a motivação, ou você já perdeu o fio da meada e não vai conseguir, tá? E, na verdade, o local onde as coisas estão bagunçadas vai tirar sua concentração, tá? Lembra, atenção é um fator importantíssimo para aprendizado e memorização. Se eu não consigo prestar atenção, eu não consigo memorizar. Tá? Faça um cronograma de estudo, tá? Quem sabe da sua rotina é você. Em que horário, na verdade, eu vou pôr meus estudos, né? Aqui falando de estudo, mas lembra no cronograma em que horário eu vou pôr algo para mim. Onde eu estou no meu cronograma. Isso também é importante para minha saúde mental, tá? Colabora. Cada um tem um ritmo diferente. Que horário é melhor para você? Tem gente que é melhor usar de manhã, tem gente que é melhor à tarde, à noite. Quando você vai poder, tá bom? Quando eu estudo de forma aleatória, a gente causa o que a gente fala de uma desconcentração, tá? Então, não segue uma rotina. Então, o cérebro ele vai ver que cada dia é uma coisa diferente. Então, ele não vai conseguir memorizar e encaixar essas informações, tá bom? É muito melhor, na verdade, você estudar 3 horas por dia, com bastante concentração, do que 6 horas sem prestar atenção em absolutamente nada. Porque, assim, quanto mais conteúdo, é só vocês pensarem. Vocês pegam o conteúdo, vocês veem que é muita coisa, qual é a motivação de vocês para continuar estudando ou prestar atenção em tudo? Diminui absurdamente, tá? É muito melhor a gente fazer por poucos do que com muitos. Esteja bem fisicamente, tá? A gente também tem que prestar atenção como nós estamos. Se alimenta, lembra sempre, fome vai tirar sua concentração e você não vai memorizar. Se você não dormiu bem, também, na verdade, não vai ser proveitoso. Se você estiver cansado, não vai adiantar, tá? Você vai gastar e você vai se sentir muito mal, porque você não conseguiu render aquilo que você queria render. Pare para observar como é que você está. Então, ou seja, não consigo fazer hoje o descanso, deixa para amanhã, tá bom? Cria um ritual e mentaliza a rotina daquele dia, né? Isso eu acho que é não só para os estudos, mas para a nossa vida. Então, antes de você começar, crie, na verdade, o ritual, né? Ou seja, organize o que você vai estudar, senta, respire fundo, mentalize todo o conteúdo, ou tudo aquilo que eu vou ter que fazer no dia. Porque isso é importante, porque primeiro que eu vou também, para quem é ansioso, vai dar uma diminuída, na verdade, na ansiedade, porque eu organizei um pouco. Lembra, eu organizei, mas às vezes eu não vou conseguir cumprir, porque pode acontecer outras coisas na minha vida. Isso eu não posso me culpar, porque senão ou eu vou ficar tendo uma reação de ansiedade muito grande, ou eu vou começar a me sentir muito triste, deprimido, tá bom? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, gente, a gente tem que mudar muitos hábitos e melhorar. Pratique exercício. O exercício, ele faz, na verdade, primeiro a mente descansar, tá? Então, ou seja, eu uso o corpo enquanto a minha mente está descansando. Uma mente descansada, eu vou conseguir aproveitar muito mais a informação.
E fora que, na verdade, eu vou fazer uma oxigenação do cérebro, além de elevar níveis de dopamina e serotonina, que vão me ajudar, então, na melhor concentração, tá? E motivação. Socializa, a gente aprende com as pessoas, tá? A gente tem uma aprendizagem social, converse com as pessoas, troque informações com as pessoas. Tanto do conteúdo quanto dos sentimentos, tá? Não precisa sair para todo mundo com cartaz dizendo, mas tenha com quem falar. Tente se alimentar da maneira mais saudável, porque assim a gente está vendo cada vez mais tendo estudos da alimentação influenciando de fato no cérebro, tá? E também no cuidado no mulher vai tomar, né? Se eu vou estudar organizei tomar 1h da tarde, com muita feijoada, não vai dar, tá? Vai ficar com muito sono. Tenta relaxar e reinvente-se. Teve um problema? Relaxa, acalma e cria uma nova solução para aquilo, tá? Eu acho que já deu os 40 minutos, gente. Muito obrigada, tá, por atenção. O conteúdo é denso, só quis trazer realmente algumas ideias e algumas dicas. E eu estou aberta, então, para as perguntas. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês nesse webinar, no qual a professora Maria Rita dispensou seu tempo para compartilhar seus conhecimentos sobre o tema bastante atual, ansiedade, depressão. Esse assunto deixa muitas reflexões. E segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão tem aumentado muito nessa última década. Eu parabenizo em nome de todos, professora. Deixa eu me apresentar, eu sou a Daniela Freire Cardoso, eu trabalho na coordenadoria do ensino superior das FATECs, sou formada em MBA, em gestão de projetos no Centro Paula Souza, eu também sou uma cria aí da casa. E hoje eu vou estar aqui com vocês para mediar algumas perguntas feitas durante a apresentação, né, da professora. Vieram muitas perguntas aqui no chat, né? Mas antes disso, eu gostaria de reforçar e convidá-los para os próximos webinars, né? Para que vocês possam deixar salvos na agenda. Fábio, se você puder compartilhar. Isso, por favor. Então, assim, no próximo webinar vai ser do dia 23 de setembro. Vamos falar sobre estudos em tempos de pandemia, como não pirar, né? Um assunto bem relacionado com o tema de hoje. E a palestrante vai ser a Érica. Ela vai fazer um bate-papo sobre adaptação pessoal, estudos, carreira, escolas, relacionamentos interpessoais e suas relações com a saúde mental em tempos de pandemia. No dia 7 de outubro, vamos ter a palestrante Cíntia, e ela vai fazer uma conversa sobre emoções, desatando nós, né? Então vai ser uma roda de conversa para a gente lidar com as nossas emoções, enfrentando esses impasses no nosso dia a dia. No dia 21 de outubro, vamos falar sobre cuidando do corpo e da alma. Então, vamos ter uma mesa redonda com uma psicóloga, um nutricionista, um profissional da educação física, e eles vão trazer um olhar mais amplo do processo de saúde e a busca do equilíbrio e harmonia, né, entre os pilares mente, corpo e espírito. No dia 4 de novembro, vamos falar sobre impactos das redes sociais nos relacionamentos. Então, vai ser a palestrante Cláudia, ela vai falar sobre essa discussão em que a ciência já sabe em relação ao uso das mídias sociais e as consequências que tem trazido, né, no nosso cotidiano, na vida de hoje, no nosso estilo de vida. E por último, né, fechando essa roda de palestras, desse webinar, que são esses 8, dia 18 de novembro, não menos importante, né, seria a palestra de pandemia, desemprego e o futuro do trabalho, no qual vamos falar sobre pandemias, novas tecnologias, mudanças culturais, como que está esse cenário diante da vida de hoje, sobre desemprego, empregabilidade, o futuro do trabalho. Né? Para esse bloco, a gente vai trazer essas perguntas, então, né? E vamos contar com a participação, novamente, dos alunos da ETEC, de FATEC, o Hector e o Bismarck. Então, professora, eu selecionei, tivemos diversas perguntas, né? Eu tentei fazer um filtro, né, do que foram abordados. Então, a primeira pergunta. Nas aulas presenciais, muitos alunos apresentam quadros de ansiedade, depressão, onde os professores podem detectar, encaminhar, sugerir para uma consulta médica.
Mas nesse cenário de pandemia, onde muitos dos pais também estão passando por esses mesmos sinais e sintomas, dificultam ainda mais esse encaminhamento. E como professor, também poderia ajudar a identificar esses sinais, visto que, com as aulas remotas, muitos alunos nem abrem suas câmeras, né? E tem mais uma, assim, só para unificar nessa mesma pergunta, como podemos trabalhar com docentes e discentes que estão com esses problemas decorrentes desse isolamento social, se muitas vezes não conseguem falar o que realmente tem sentido? Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem realmente muitos alunos, né, na verdade, com esses sintomas, e os professores, eles conseguem, na verdade, identificar. Uma das ideias, né, até porque eu trouxe uma característica desses sintomas, é que nós sejamos multiplicadores, né, que nós conseguimos, então, observar nos nossos colegas, nos familiares, esses sintomas, né, para que a gente possa sugerir para a pessoa, porque, na verdade, a pessoa decide se ela quer ou não, né, essa ideia, procurar, na verdade, um tratamento, né. Hoje, na verdade, grande parte dos atendimentos, né, tanto médicos quanto psicológicos, eles, na verdade, eles são por videochamadas, né? Então, na verdade, inclusive, assim, por uma questão, né, às vezes financeira, também as escolas, as clínicas escolas, né, aí tem a São Judas, mas tem as outras clínicas escolas das outras universidades, também oferecem de forma gratuita esses atendimentos, tanto na forma presencial quanto online. Né? Então, e eu acho que talvez conversar também com o familiar, né? Tem vários vídeos, tem um que chama Minuto Psíquico, tem no YouTube, né? Ele tem vídeos que são curtos, que vão falar desses sintomas, às vezes é legal, então põe um vídeo lá com a pessoa que você acha, conversa, vê o quanto que ela consegue se enxergar naqueles sintomas, o quanto que é importante, o que ela acha de procurar ajuda, né? Eu acho que isso pode ajudar. Eu acho que o diálogo, a fala, sempre, na verdade, é uma das melhores soluções. Eu acho que para professores e para docentes, discentes, eu acho que uma das coisas que ajuda muito nesse momento de pandemia são, na verdade, os encontros virtuais, as rodas de conversas, né? Então, na verdade, muitos provavelmente estão com sintomas de tristeza, né? Então, vocês já viram, vocês conhecem um pouco dos sintomas. Chame seus colegas, na verdade, para um café, para um happy hour virtual. Converse com eles, né? Porque a gente às vezes se acostuma tanto a ficar atrás das câmeras, né? Na verdade, e a gente sente falta ou mandando o WhatsApp que a gente acaba, na verdade, esquecendo. Né? Então, o quanto que é importante a gente fazer o reinvente-se, que era o final, né? Então, a gente não pode ver presencialmente, mas a gente pode ver virtual, porque muitas vezes a gente consegue trocar essas experiências, trocar o que está sentindo, sugestões. Se ver virtualmente, a gente percebe que melhora muito os sintomas, tá? E aí, tanto de discente quanto de docentes. Tinha mais alguma, Daniela, que não sei se eu respondi ou não? Respondeu toda, sim, professora, obrigada pelo esclarecimento. Mais uma pergunta, né? Como foi dito na sua palestra, professora, que a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. E tradicionalmente os alunos eles já enfrentam essa ansiedade, essa expectativa em relação à escolha profissional, que é o natural dos jovens, né? E tudo isso, somando ao contexto da pandemia, a necessidade do isolamento social e a mudança das aulas presenciais para remotas, a senhora percebe o aumento do caso de ansiedade e também da depressão nos alunos? Na verdade, sim. Na verdade, que é isso que a gente falou. Na verdade, esse isolamento é o que, na verdade, muitas vezes leva. A gente, na verdade, está tão acostumado a ter tanta coisa à nossa volta, a fazer tanta coisa, que quando a gente se encontra sem ter muita coisa para fazer, a gente causa um estranhamento. E esse estranhamento, ele pode gerar, né? Como assim eu não tenho nada para fazer? Como eu não tenho nada para fazer? Aquela sensação que eu não estou aproveitando também a vida, que eu não estou fazendo as coisas, né? Isso pode realmente dar esses sintomas, como também, com o excesso, eu não paro para pensar em mim, né? Então, ou seja, eu não paro para pensar nos meus sentimentos, eu estou fazendo tanta outra coisa, e a pandemia, ela teve um pouco isso. A hora que eu paro,
eu também começo a me observar mais. Então, sim, não é só nos estudantes, não. A gente está vendo, na verdade, esse aumento, tanto que a saúde mental é uma das grandes preocupações em relação à pandemia, tá? E por isso que eu falei para a gente tem que prestar atenção no que eu estou pensando, no que meu pensamento está fazendo, né? Porque aí eu consigo observar aquilo que está passando, porque o pensamento interfere na forma como eu me sinto. Para que eu consigo, então, pensar em novas alternativas, então, de fazer coisas diferentes. E, na verdade, os alunos vão se sentir muito mais, porque quando eles vão presencialmente, eles trocam com os outros colegas dele, eles falam, eles conversam, né? Então, o ato de conversar, de falar, então, ou seja, alguém está passando pela mesma coisa que eu. Às vezes em casa não, né? Então, ou seja, não vai, na verdade, entender aquilo que eu estou passando. Então, acaba como se eu não ficasse incompreendido. E também isso pode gerar mais ansiedade, mais sentimentos de depressão. Por isso, a importância, realmente, de ter esses encontros virtuais. Pronto, Bismarck, pode habilitar seu áudio e falar. Primeiramente, eu quero dizer que muito obrigado pela palestrante, por ter feito ter esclarecido todas essas dúvidas, ter feito toda essa diferenciação que é importante para que a gente saiba como diferenciar os sintomas de tristeza, depressão. E olhando aqui o chat, eu vi uma pergunta que eu me identifiquei bastante, que ela foi feita por uma pessoa anônima, que ela tem a ver sobre a personalidade, né? Porque a pergunta que ela faz, ela tem muito a ver comigo, porque eu, por muito tempo, eu não entendia certas coisas sobre mim, como, por exemplo, minha introversão. Eu me sinto mais energizado quando eu tenho tempo sozinho para pensar, para organizar as coisas, longe de relações. Então, para a gente já indo em frente, eu vou ler ela aqui da forma que ela foi escrita. Foi assim a pergunta. Poderia o contrário de solidão causar a depressão? Eu nunca cheguei a procurar um especialista, mas notei que quando fico sozinha ou muito tempo sem me envolver com outras pessoas, eu fico mais feliz e calma do que quando estou em constante contato com outros. Então, aqui nessa pergunta, nesse comentário que foi feito, eu gostaria que a psicóloga ela desse uma luz sobre essa diferenciação, né, sobre essa necessidade que nós temos de estar nos relacionando com a conciliação com o nosso temperamento. Então, eu gostaria que ela fizesse um comentário em cima desse comentário que foi feito. Então, vamos lá. Eu acho que uma coisa que é bem importante, a gente não pode, primeiro, associar a pessoa introvertida, então ela é igual a triste ou deprimida, ou a pessoa extrovertida, ela é igual a feliz e contente. Não, tá? Eu posso ser muito bem introvertido e ser mais reservado e ser muito bem feliz com isso, como eu posso ser totalmente extrovertido e isso, na verdade, ser uma máscara e, no fundo, ser extremamente deprimido, tá? Então, essa característica, a gente não pode associar a essas questões de temperamento, tá? É como eu me sinto, essa questão, como é que você se sente? Às vezes ficar sozinha, às vezes a pessoa prefere muitas vezes ficar mais sozinha, com menos pessoas próximos do que com muitas pessoas. Isso é uma característica dela, que não, na verdade, é um sinal de depressão. Isso por si só não seria um sinal, seria uma preferência. Eu me sinto bem dessa forma, ok, né? Fico com pessoas quando precisa, mas eu particularmente prefiro atividades ou questões na qual eu estou ou sozinha ou com poucas pessoas. Isso realmente não é um sintoma de depressão, tá?
Porque o sintoma de depressão, a pessoa quando está deprimida, ela vai se sentir mal estando sozinha ou estando com outras pessoas. O mal-estar, na verdade, o sentir-se mal do deprimido, sem vida, ele é em qualquer circunstância. Da maneira como foi perguntada, me parece mais uma preferência, uma questão de temperamento e não sinal de depressão. Então, é importante mesmo fazer essa diferenciação, porque as pessoas às vezes não interpretam, né? Elas acabam isolando aquele amigo, eles acabam isolando aquela pessoa, aquela colega de trabalho, achando que ele não tem predisposição para se relacionar com as outras. Eu, por exemplo, eu sou introvertido, mas eu não sou tímido. Tem gente que acha que isso é uma contradição, sendo que, na verdade, é uma preferência cognitiva, né? Como você bem explicou nesse caso. Então, por isso, é importante que a gente fale sobre isso, aborde, para que cada um conheça a sua melhor forma de trabalhar, né? De como lidar com os ambientes. Que nem você disse, a pessoa introvertida, ela prefere ficar mais no cantinho dela, fazendo as coisas sem a necessidade de estar interagindo, mas isso também não quer dizer ao mesmo tempo que ela seja antissocial. Foi perfeita essa colocação. Agora, eu vou fazer a outra pergunta também, que eu acho tão importante quanto essa, porque nós estamos o tempo todo rodeados de pessoas que a gente nem imagina que esteja passando por diversos problemas e elas estejam reagindo de uma forma meio defensiva, como, por exemplo, uma amiga que eu gosto bastante de falar com ela, ela não retorna tantos contatos por conta disso. Mas aí eu gostaria de saber como que é uma melhor forma da gente abordar uma pessoa que tem depressão. Que foi a pergunta da Cíntia, que inclusive que ela fez. Como lidar com uma pessoa? Como a gente pode falar com ela sem que a gente seja invasivo, sem que a gente ultrapasse o espaço dela. E já aproveitando aqui também já o espaço do tempo para me despedir e agradecer ao Centro Paula Souza e todo mundo que compareceu aqui nessa palestra hoje. Obrigada, eu acho que as perguntas foram realmente muito boas, né? Primeira coisa, eu acho que quando a gente vai falar com alguém com depressão, valide o sentimento da pessoa, tá? Eu acho que assim, o que para nós pode ser tá triste por conta disso, seja tristeza ou depressão, tá? Ou ansiedade ou medo. Você tá triste por causa disso? Você tem medo por conta disso? É o medo dela, é a tristeza dela, né? Cada um, né, como diz a música, sabe as dores e as delícias de ser o que é. Cada um sabe o que é seu, tá? Então a gente tem que validar, né? Não tenta, na verdade, ir, na verdade, com os seus preceitos, né? Então acho que é uma das primeiras coisas que é importante na vida, validar o sentimento do outro. Ele tá triste por conta disso, ele tá feliz por conta disso, ele tá com raiva por conta disso, ele tá ansioso por conta disso. Ponto, é dele. Uma segunda coisa, não tenta, na verdade, as pessoas chegam querendo dar a opinião do que você tem que fazer, né? Todo mundo tem uma receita para alguma coisa, tem que fazer. Vai fazer exercício, vai limpar a casa, vai fazer compra, vai comer, vai não sei o que lá. Não é isso, ela não sente de fato prazer em nada, né? Não vá. Eu acho que uma das coisas mais importantes é como eu posso te ajudar? Em várias situações. Depressão, tristeza, dificuldade de aprender, a pessoa não está conseguindo entender. Como é que eu posso? Escute a dificuldade do outro. A gente ouve muito, mas a gente escuta pouco. Porque, na verdade, quando eu escuto já criando a resposta, eu tô ouvindo só, mas eu não tô dando sentido, eu preciso escutar. Como é que eu posso? A pessoa vai falar, às vezes o simples fato, às vezes ela falar, ela própria já consegue se organizar e encontrar a resposta. Como é que eu posso te ajudar? Né? Então, valide o sentimento, como é que eu posso te ajudar? E se você identificou que pode ser, converse com a pessoa, né? Na verdade, o que você acha de você procurar ajuda? Até para que você possa falar e a pessoa te ajudar, tá? E sem desmerecer, porque as pessoas, como eu falei, falar, vai lá para o médico de louco, vai lá para o psicólogo de louco. Não, tá? De fato, você tem que acreditar que isso pode ajudar a pessoa, tá? A pessoa, ela vai te dar dica de como você pode ajudar ela. Não tenta ir com uma lista de obrigações ou de coisas que ela tem que fazer.
a gente não ajuda ninguém assim, porque eu não estou ouvindo a pessoa. Ela vai te indicar qual é o melhor caminho de ajudar ela. Oi, oi. Queria agradecer aqui a excelente palestra que a gente teve. Eu acho que deu para entender e clarear aqui as nossas ideias e tirar muitas das nossas dúvidas, né? Mas aqui ainda olhando no chat, algumas coisas foram ditas. Então, eu queria começar aqui falando da pergunta da Adriana, que é como a pessoa pode ter depressão e ser ansioso, se elas partem uma do passado e a outra do futuro. É uma coisa assim que a gente fica meio confuso. Tá. Na verdade, primeiro que ela realmente pode ter esses dois sintomas, né? Tem uma doença, na verdade, que é muito forte, que é associada a isso, que é, na verdade, transtorno bipolar, que eu tenho períodos de depressão, né? Mas são períodos fixos, tá? Não é de um dia para o outro, não. É períodos realmente fixos, onde eu tenho uma tristeza muito grande e depois eu tenho uma agitação, uma mania. Mas por que eu posso ter? Suponhamos que eu vivo no passado porque eu tenho alguém, ou cresci com alguma questão que alguém sempre me colocou muito para baixo. Disse que eu não era capaz, que eu não sei fazer as coisas, que eu sou uma inútil. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou já desanimada, porque realmente eu não acredito que eu sou capaz de fazer tal coisa. Então, ou seja, eu tô triste. Só que eu convivo com outras pessoas, né? Então, ou seja, eu vou fazer, mas ele vai falar que eu não consigo fazer. Então, ou seja, eu fico, na verdade, então, já imaginando que o outro, na verdade, vai achar que meu trabalho é ruim. Tá? Elas podem, na verdade, coexistir, porque o futuro, posição de trabalho, atividades futuras, elas sempre vão existir. Mas o que vem na mente é essa questão de incapacidade. O outro vai achar, o que o outro vai achar? Ele vai achar que eu não posso, que eu não vou conseguir. Então, eu fico ansiosa, mas aí eu já sei a resposta, ele vai falar que eu sou burra mesmo, que eu não sei fazer. Aí vem a depressão, tá? Obviamente, tem períodos que eu vou estar mais ansiosa e períodos que eu vou estar mais deprimida. Eu também posso ter uma característica de sintomas mais predominantes de um do que de outro, tá bom? Mesmo porque esses sintomas, os dois fazem parte da nossa vida, o tempo inteiro. Obrigado, professora, aqui por essa excelente resposta. Eu queria, antes de fazer a segunda pergunta aqui, já aproveitar para me despedir de todo mundo que assistiu aqui a nossa palestra, ao nosso seminário, num tema tão importante e em tempos tão difíceis, né? Onde a gente que é jovem se desafia dia a dia a conseguir encarar mais um dia, mas todo dia acordar e lembrar que a vida ela é bonita, tendo o dia tentando lembrar que a gente precisa aqui buscar saídas e perspectivas para melhorar a nossa vida, a vida da nossa juventude. Eu acho que atividades como essa aqui colocam a gente em outro patamar, nos incentivam muito. Então, queria também agradecer aqui também ao Centro Paula Souza e à Universidade de São Judas por estarem realizando, tendo essa iniciativa de construir esse espaço, mas também aqui pelo convite feito ao DCE da FATEC e à União Paulista dos Estudantes Secundaristas, falando que a gente está à disposição de sempre que vocês precisarem, a gente está aqui, e convidar todos os estudantes aqui presentes para conhecerem a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, se somarem ao movimento estudantil. Eu deixei ali no chat para todo mundo o link das nossas redes sociais, também deixei o link do meu perfil para que todo mundo possa ali, se quiser conhecer mais, perguntar como faz participar. A gente tem um grande movimento sendo construído dentro das ETECs e para isso a gente precisa da ajuda de todo mundo. E agora, já para aqui encerrar, deixar aqui a segunda pergunta para nossa professora aqui, Maria Rita, nossa excelente palestrante. A gente vem aqui na segunda pergunta, ela é referente às taxas de suicídio, né, que a gente vê crescendo cada vez mais, e em períodos como esse, eu acredito que pode ser, inclusive, uma coisa que a gente tem que se preocupar muito mais, de tendo pensamentos negativos e até suicidas, o que eu devo fazer? O que eu devo procurar? Tá bom? Obrigado, gente. Uhum.
Obrigada, Hector. E eu vou começar falando um pouco do que você fez. Realmente é bonito. Lembrem sempre, gente, eu estou nessa situação. Eu não sou. Muitas vezes a gente confunde o estar numa situação como aquilo, uma solução, como alguma coisa que vai me exemplificar para a vida. Eu estou. Não necessariamente eu sou, me representa ou vai ser, tá? Essa mudança, ela é importante, tá? E situações difíceis, elas são importantes para que a gente consiga, de fato, reinventar, criar novas situações, inclusive rever e ter consciência da nossa capacidade, então, de superação. E uma outra coisa, gente, não tenham vergonha de estar mal, não tenham vergonha de estar triste, não se sintam menos, realmente converse com as pessoas, peçam ajudas. É natural, todo mundo tem, ou grande parte das pessoas tem. Você não é menos porque você tem sentimentos assim de ansiedade e depressão ou tristeza, tá? Quando eu tenho pensamentos suicidas, uma coisa importante, eu acho que assim, né? Aconteceu uma coisa muito ruim, eu quero morrer. Eu quero morrer, não quero mais fazer, sabe? Né? Não aguento mais, eu quero morrer. E depois isso passa, ok, isso faz parte, às vezes, do processo de tristeza ou de uma situação momentânea, tá? Se eu percebo que vem recorrente há mais ou menos 2 semanas, eu tô vendo, não quero mais viver, não sinto mais alegria em nada, não tenho mais vontade, acho que eu não vou buscar solução, encontre alguém, primeiramente, na qual você confia, tá? Que você possa dizer isso que você está sentindo. Acho que nesses casos, quando a gente já está pensando e está sendo recorrente, o melhor tratamento é a combinação, tá? A combinação de medicamento, psiquiatra e terapia. Porque eu vou precisar, o seu nível, na verdade, então, provavelmente, de bioquímica do seu cérebro, dopamina e serotonina está tão baixo que eu preciso mais ou menos equilibrar, para que você consiga, de fato, melhorar. A gente fala que é estabilizar. Esse estabilizando desses sintomas, lembrar uma coisa que é importante: medicamento não é eu tomei e fiz efeito, ele também demora 2 semanas para vocês começarem a verem os efeitos, tá bom? A terapia vai te encontrar a causa. Todo mundo tem a capacidade. Você só não está encontrando a sua solução, o caminho. O processo da terapia é ajudar você a encontrar o caminho, tá? Então, ou seja, mas para até encontrar o caminho, eu preciso estar um pouquinho equilibrado. Então, é a combinação das duas coisas. Procure uma pessoa na qual você tenha referência e confiança, até porque essa pessoa vai lhe ajudar no dia a dia, ela vai te dar suporte. Tá? A terapia muitas vezes é 1 ou 2 vezes por semana, o médico é pouco, e é importante a gente ter alguém na qual a gente possa contar. Então, a gente precisa de um suporte social, do psiquiatra e do psicólogo. Tá bom? Professora Priscila, por favor, habilitar o seu áudio. Gente, eu só me empolguei, desculpa. Estava tão boa a conversa, desculpa. Bom, primeiro eu queria só puxar um pouco o que o Hector falou, e tem tudo a ver, né, Hector? Porque eu costumo dizer que ser jovem já não é fácil. Ser jovem na pandemia está um pouquinho mais complicado, né? Mas tudo bem, a gente vai passar por isso, tenha certeza, né? Doutora Maria Rita, gostaria muito de agradecer por suas reflexões, elas certamente agregaram muito para todos nós. Dizer que fiquei muito feliz em saber que temos aqui uma etequiana, né? Muito bom. E, enfim, na verdade, assim, acho que sua fala, ela nos levou a refletir um pouco mais sobre os fatores que nos causam tristeza, nos causam ansiedade, nos levou a conhecer um pouquinho mais da diferença entre ansiedade e depressão, e nos mostrou que temos que viver o agora com um pensamento mais positivo, né? Claro que nos trouxe também ótimas dicas, que eu tenho certeza que vai ajudar aí o pessoal na organização dos estudos, né? Enfim, eu tenho certeza, estamos certos de que foi um final de tarde bastante produtivo, tenha certeza que a gente vai carregar muito do que você disse aqui para o nosso cotidiano. E eu queria aproveitar esse momento e passar uma fala final para você se despedir do pessoal, e dizer que foi muito bom e esperamos contá-la novamente num outro momento. Doutora Maria Rita, fique à vontade, por favor.
Eu gostaria de agradecer, né? É uma honra, na verdade. Eu acho que poder falar, na verdade, desse assunto. A gente poder passar o conhecimento. Eu acho que quando a gente tem conhecimento, a gente consegue enfrentar situações, tá? Então, eu só consigo enfrentar quando eu conheço. Né, o não conhecido, eu acho que é o gera ansiedade, né? Então, de fato, eu preciso conhecer e eu preciso me conhecer. Por isso que, assim, gente, acreditem, na verdade, no potencial de vocês, tá? Sempre. Vocês têm capacidade para passar por tudo isso. Como a Priscila falou, ser jovem não é fácil. Eu também escolher profissão não é fácil, né? No mundo que está tão incerto, e essa incerteza que vai gerar, na verdade, essa ansiedade. E, na verdade, a incerteza ela faz parte da vida. Nós não temos certezas absolutamente de nada. Nós temos, na verdade, o que é importante, acreditar no nosso potencial. Porque é essa certeza que eu preciso para seguir em mundos e caminhos que são tão incertos, tá? E lembre-se que tristeza, ansiedade, depressão fazem parte da nossa vida, tá? A vida de todos. Não se sintam menos por conta disso. É uma fase, né? Vocês são, com certeza, muito mais do que tudo isso. Para mim foi uma grande honra, tá? E quem tiver, na verdade, depois eu não sei se eu posso passar para vocês, depois eu posso passar o contato do SEMPA. O SEMPA é a Clínica Escola da São Judas, tá? A gente tem um forms, depois eu posso passar. Quem quiser fazer inscrição para atendimento, né, acolhimento psicológico, orientação profissional, lá, né, que vocês estavam falando tanto, estratégias de ensino, rodas de estratégia de ensino, rodas de ansiedade, rodas de depressão. A gente está oferecendo gratuitamente, tá bom? Então, eu vou passar para vocês, se vocês quiserem, podem se inscrever, podem passar para os familiares, para os colegas de vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção e pelo interesse pelo tema, e sejam multiplicadores, tá bom? Um grande abraço. Tá ótimo. Obrigada, viu, professora? Muito obrigada mesmo. Acho que para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria primeiro agradecer novamente a participação do Hector e do Bismarck, e principalmente a todos vocês que estiveram conosco nesse fim de tarde, informá-los que tanto esse webinar quanto as demais da série Viver os Desafios e Oportunidades em 2020 estão disponíveis no nosso canal da Gestão Participativa do Centro Paula Souza no YouTube. Acessem e inscrevam-se. E, claro, para finalizar, lembrá-los para vocês anotarem na agenda que dia 23/9 a gente tem um novo encontro. A gente vai falar um pouco sobre estudar em tempos de pandemia, como não pirar. Gente, um grande abraço para vocês, foi um prazer conversar hoje com vocês e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal!